Confia que Ele é contigo. Estamos estudando o livro de Apocalipse e eu quero propor um tema nesta manhã, um tema chamado Em Tempos de Pandemia. Você precisa demonstrar uma fé inabalável. Em tempos de pandemia, demonstre uma fé inabalável. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse. Nós estamos estudando o livro de Apocalipse, e em Apocalipse capítulo de número 2, nós vamos começar a estudar um pouco sobre as cartas escritas pelo próprio Cristo às igrejas da Ásia, e então nós vamos hoje estudar sobre a igreja de Esmirna. Pedagogicamente, eu vou deixar a carta de Éfeso para ser a última. Então, nós vamos estudar a carta de Esmirna. Apocalipse, capítulo de número 2, verso de número 8, em diante, diz assim a preciosa palavra do Senhor. Escreve ao anjo da igreja em Esmirna, isto é, o que diz o primeiro e o último, aquele que foi morto e reviveu. Reconheço a sua tribulação, conheço a sua aflição, a sua pobreza. Apesar de seres rico, e a blasfêmia dos que dizem ser judeus, mas não são. Pelo contrário, são da sinagoga de Satanás. Não temas o que há de sofrer. O diabo está para colocar alguns de vós na prisão, para que sejais provados, e passareis por uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Amém? Até aí temos lido a preciosa palavra do Senhor. Aleluia. Que bênção sabermos que mesmo em tempos de pandemia, nós podemos demonstrar uma fé inabalável. E é bom que você saiba de algumas coisas nessa manhã. Apenas 2 igrejas da Ásia, às quais Cristo Jesus escreveu essas cartas, receberam apenas elogios. E esta igreja de Esmirna, juntamente com a igreja de Filadélfia, foram as únicas igrejas que receberam apenas elogios. As demais igrejas tinham algo a ser ajustado. E João estava lá, exilado na ilha de Patmos. Eu tenho dito e tenho falado que João, para ele suportar o martírio, o exílio, lá naquela ilha de Patmos, os historiadores do Novo Testamento chegam a dizer que ele tinha que tomar alguns remédios para ele suportar tanto o martírio que ele estava sofrendo ali. A ilha de Patmos era um lugar terrível, um lugar de exílio, um lugar de fome, um lugar de uma cadeia. E o nosso apóstolo João, o apóstolo amado de Cristo Jesus, estava ali. E é interessante observar e perceber que ali naquele contexto, João recebe estas cartas que agora descrevem como nunca aquilo que significa uma expressão de uma igreja que é modelo, que deve mostrar, que deve publicar, que deve exteriorizar uma fé que é uma fé inabalável. E neste contexto, queridos, quando nós olhamos para o momento que estamos vivendo, eu estava vindo para a igreja, e na avenida que eu passei, eu vi uma padaria aberta, mas eu vi várias pessoas distantes, aproximadamente assim. Olhar a igreja de Esmirna, é bom que você saiba uma coisa: Esmirna significa erva amarga. Esmirna significa mirra, que era uma árvore amarga. Então, ao olhar para Esmirna
e olhar esse contexto, queridos, nós vamos perceber, à luz da palavra de Deus, alguns princípios que nos levam a ser uma igreja também que vive uma fé inabalável. Deus quer que neste tempo, a despeito de tudo que você vê, de tudo que você ouve, de tudo que você está percebendo, você experimente uma fé inabalável. E essa é a igreja que Cristo Jesus vai descrever alguns elogios. Primeira coisa que nós vemos aí no verso 9, eu conheço a sua tribulação, a sua pobreza, apesar de seres rico, e a blasfêmia dos que dizem ser judeus, mas não são, pelo contrário, são da sinagoga de Satanás. É interessante olhar que Deus conhecia a tribulação daquela igreja. E Deus conhece a sua aflição. A palavra tribulação que aparece aqui é a palavra típisis, no grego, que significa pressão, opressão, pressionar, perseguir. O imperador que estava nos dias em que o apóstolo João estava exilado, quando ele recebe esta carta, era o imperador Domiciano. E aí ele pressionava os cristãos para que eles desistissem da fé. Era muito comum ver nas ruas de Esmirna os soldados romanos pressionando a igreja para ela retroceder, para ela voltar atrás. É interessante que Jesus vai elogiar esta igreja e dizer que ela não negou a fé, que ela não voltou atrás, que ela se manteve firme na sua fé. E num tempo de tantas perseguições outras que estamos vivendo, eu vejo uma aplicação tão contemporânea deste texto que nós estamos estudando aqui nessa manhã, meus irmãos. Nós estamos sendo perseguidos por fortalezas. Paulo, ele diz que as nossas armas, elas antes são poderosas em Deus para desfazer fortalezas. Paulo vai falar aos romanos dos principados, das potestades que estão no domínio dos céus e que são também derrotados pelo poder do Senhor. E é interessante olhar para este texto e perceber que essa igreja se manteve firme. O primeiro princípio que eu gostaria, então, de destacar, em primeiro lugar, aquilo que parece ser o fim, para Deus é apenas o começo. Confie na soberania de Deus. Aquilo que parece ser o fim, para Deus é apenas o começo. Confie na soberania de Deus. Isso nós podemos ver descrito no verso de número 9. Eu conheço a tua tribulação. Nós estamos falando de um Deus que não está no trono, longe, distante do que você está vivendo. Nós não estamos falando, queridos, de um Deus que está indiferente com o que está acontecendo com o cenário mundial. Nós estamos falando de um Deus que conhece. A expressão que aparece no verso 9 é de um Deus que conhece a sua pressão, a sua opressão, a sua depressão. Ele conhece, querido, a sua aflição. A palavra aflição e tribulação também é descrita como estenose no grego, o estreitamento. É muito comum as pessoas, quando estão passando por problemas no esôfago, no duodeno, elas terem uma estenose, palavra grega usada até pelos médicos. O estreitamento, você é comprimido, é a ideia de que você está num aperto, é a ideia de que você está passando por uma aflição. E o Senhor está lhe dizendo nesta manhã que Ele conhece a sua aflição. Um dado histórico da igreja de Esmirna, é bom lembrar que no ano de número 195, antes de Cristo, Esmirna, ela dedicou um templo ao deus Roma. Eles erigiram um templo a um deus pagão. Em Roma, naquele período, eles estavam vivendo o paganismo. E o cristianismo entrou com uma força muito poderosa ao ponto
do livro de Atos dizer sobre os cristãos quem são estes que estão alvoroçando o mundo. Mas no ano de número 25 depois de Cristo, Esmirna construiu um templo dedicado ao imperador Tibério. E é Champlin quem vai comentar acerca desse momento, como um templo de adoração. E ele chega a dizer o seguinte, que os cristãos de Esmirna, andando pelas ruas, eles declaravam e se defendiam e diziam, Iesu Christos Kyrios. No grego significa, somente Jesus Cristo é o Senhor. Só que o Império Romano queria que os cristãos daquela época dissessem que César era o Senhor. E eles declaravam, Iesu Christos Kyrios. Jesus Cristo é o único Senhor. E é nesse momento que nós vemos uma igreja que vai demonstrar resistência ao Império Romano. É uma igreja que é elogiada porque ela se manteve firme, ela se manteve autêntica, ela se manteve determinada. Quais são as suas pressões que você tem sofrido hoje? Algumas pessoas pensam, não, o coronavírus foi enviado pelo maligno, pelo diabo. Algumas pessoas pensam que o pecado pode ser relativizado. Algumas pessoas pensam que a enfermidade, ela é enviada por Deus. Então existe um misto, queridos, de situações que as pessoas, elas entram na contradição até daquilo que a própria palavra de Deus entra como uma apologia para os nossos dias. E eu quero lhe encorajar, querido, a manter a sua fé inabalável nessa palavra, sim, a semelhança da igreja de Esmirna. Jesus vai declarar que essa igreja, ela era pobre, mas ela era rica. Sabe por que Jesus, ele declara que a igreja era pobre? Porque os cristãos do primeiro século, eles perderam suas casas. Eles perderam, confiscados pelo império, os seus bens. As famílias perdiam o pai. O Império Romano vinha e prendia aqueles que declarassem Jesus como Senhor. Então, eles ficaram pobres. A igreja de Esmirna, a expressão aqui, eu conheço a tua pobreza. E aí Jesus faz um elogio, apesar de seres rico. É nesse momento, queridos, que nós nos vemos, e aí faz luz a tudo aquilo que o apóstolo Pedro, ele falou, o apóstolo Tiago, ele chegou a dizer assim, meus irmãos, tende por motivo o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, aprovada por Deus, ela produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Tiago, capítulo de número 1, a partir do verso de número 2. É interessante olhar Jesus dizendo, vocês serão chamados bem-aventurados quando vocês passarem pela perseguição. Regozijai-vos ao serem perseguidos por causa do meu nome. E é interessante olhar que eles tiveram resistência ao Império Romano, mas eles também demonstram a revolta dos ímpios. Quais foram as duas questões da igreja de Esmirna? Revolta dos ímpios e também uma defesa da fé com resistência ao Império Romano. Porque o texto diz, a palavra do Senhor diz, e a blasfêmia daqueles que dizem ser judeus, mas não são. Sabe o que estava acontecendo naqueles dias? E por isso Jesus escreve a igreja de Esmirna. A igreja de Esmirna estava sofrendo com a acusação dos próprios judeus. Eles diziam ser de Deus, mas não eram. Porque havia um trato, havia um acordo com os judeus e os romanos. O que havia? Os judeus não seriam sobre eles cobrado o imposto do Império Romano se eles fizessem uma coisa, eles deletassem, eles falassem quem eram aqueles cristãos que estavam agora adorando ao Senhor Jesus.
Eles estavam limitados agora de fazer os sacrifícios aos deuses romanos do paganismo. Mas eles tinham um acordo. Eles tinham que falar quem eram os cristãos que estavam declarando Jesus como o Senhor de suas vidas. E é exatamente neste contexto aqui que Jesus vai afirmar daqueles que são os ímpios, os que não são da congregação do Senhor, são antes da congregação da sinagoga de Satanás. E aí, querido, eu quero extrair o segundo princípio nesta manhã aqui com você. Quando nós olhamos o texto da palavra de Deus, no verso de número 9, diz: eu conheço a tua pobreza, mas você é rico. Segundo princípio, por detrás de uma história ruim, há sempre um tesouro escondido. Por detrás de uma história ruim, há sempre um tesouro escondido. Eu não sei se você sabe, querido, mas o pastor da igreja de Esmirna era Policarpo. Policarpo, ele morre como um dos grandes mártires da igreja cristã, já ultrapassando agora para o 2º século. E é interessante o que ele vai descrever sobre ele mesmo. Ele morre incinerado, ele morre numa fogueira. E é interessante olhar como ele vai declarar acerca dele mesmo. E olha que interessante olhar o dizer dele naquele momento que ele estava sendo jogado na fogueira. Ele é colocado na fogueira, mas ele declara assim: durante 86 anos eu tenho servido a Jesus e ele nunca foi injusto comigo. Como então poderia eu amaldiçoar meu rei e salvador? Você pode imaginar isso, você como cristão contemporâneo, uma perseguição vir sobre você, e ao mesmo tempo você se manter firme. Nesse tempo de pandemia eu tenho aproveitado a oportunidade para perguntar para várias pessoas: esse sinal do céu que houve ontem, que o mundo parou para ouvir, é armação? É ou não é? É verdade? Os céus estão proclamando essa glória do Senhor, os sinais estão mostrando, os terremotos estão mostrando, as epidemias estão mostrando, os finais dos tempos estão se aproximando. E eu tenho ficado surpreso, porque algumas pessoas, elas têm dito para mim assim: eu não estou preparado. Eu não estou preparado. Quando uma pessoa ela diz assim: eu não estou preparado se Jesus voltar aqui e agora, algumas sugestões eu tenho para lhe dizer nessa manhã. Ela está com a consciência culpada, ela guarda pecados e nutre pecados de estimação que ela precisa se libertar, ela não tem certeza da sua salvação em Cristo Jesus, algo que a palavra de Deus, em Efésios capítulo 1, verso de número 13, diz assim: em vós, depois que ouvistes o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, fostes selado com o Santo Espírito da promessa. É nesse tempo, queridos, que quando você recebe o selo do Espírito Santo, você, onde você está aí na sua casa, você pode ter essa certeza que você está selado pelo Espírito Santo de Deus. Nessa manhã, você pode afirmar e declarar assim: eu tenho a minha certeza de salvação. Porque você recebe um selo, como se fosse um selo na sua testa. É interessante que o Apocalipse, no capítulo de número 13, fala do sinal da besta, que é na fronte, na testa e na mão. É interessante olhar para esse contexto, nós vamos chegar lá ainda, mas muito contrário do que muita gente pensa, que as pessoas agora, quando Jesus estiver próximo a voltar, na grande tribulação, elas vão receber um chip. E você já deve ter ouvido falar sobre isso. Muito mais do que isso, querido, é um sistema de força que opera na mente das pessoas. E as pessoas que vão lutar pelos valores e princípios da palavra de Deus, que vão lutar
por que talvez você pensa, né, na fronte e nas mãos? Porque na fronte significa mente, um sistema maquiavélico que está distorcendo todos os valores e princípios da palavra de Deus. E por que nas mãos? Porque as mãos revelam as nossas ações. As mãos revelam as nossas atitudes na sociedade. Então todo relativismo, todo hedonismo, tudo aquilo que está contra os princípios da palavra de Deus estão se revelando nos últimos dias. E aí é que está o paralelo que eu quero fazer nessa manhã. Você já tem o sinal do Espírito Santo, o selo do Espírito Santo na sua fronte. Paulo fala da armadura do crente e fala do capacete da salvação. É nisso que você precisa se firmar. Policarpo, o pastor da igreja de Esmirna, ainda declarou: deixem-me como estou. Ali, paralisado perante a fogueira, ele não negou a sua fé. Ele disse: deixe-me como estou. Aquele que me dá força para suportar o fogo, também me dará capacidade para ficar imóvel na fogueira, sem que precisem me amarrar. Essas foram as últimas palavras do pastor de Esmirna. Cristo escreve uma carta ao anjo da igreja, ao pastor da igreja. Deus fala ao pastor da igreja para que ele desse uma mensagem ao seu rebanho. E Deus fala de forma clara. É por isso que por detrás de uma pobreza há uma riqueza. Há tantas pessoas hoje ricas, materialmente falando, mas pobres de virtudes. Jesus vai elogiar essa igreja e lhe dizer assim: você é pobre, mas você é rica. Você pode ser pobre materialmente, financeiramente, mas você é rica nas virtudes. É por isso que Paulo, escrevendo aos Coríntios, em 2 Coríntios capítulo de número 4, a partir do verso de número 8, ele diz o seguinte: olha, nós temos este tesouro em vasos de barro, para que a excelência seja de Deus e não de nós. E ele continua dizendo: vocês são em tudo atribulados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer por Jesus. Paulo era alguém que estava entendendo que era ter uma riqueza interior. Eu acho fantástico falar sobre essas riquezas. E há uma pepita diamante, uma riqueza escrita por Martyn Lloyd-Jones. Sobre as riquezas, o tema do livro é as riquezas insondáveis de Cristo. E ele faz um paralelo fantástico sobre as verdadeiras riquezas que o cristão precisa ter. E dentre elas, escrevendo um comentário sobre o livro de Efésios, ele fala dessa riqueza que o cristão precisa ter na sua vida e no seu coração. Ele diz assim: uma das primeiras riquezas que o cristão ele desfruta em Cristo é a multiforme sabedoria de Deus. Em Cristo Jesus, uma riqueza que eu e você estamos precisando nos últimos dias é uma riqueza da multiforme sabedoria de Deus, para discernir as eras, discernir os tempos, discernir o que Deus está falando à sua família. Você precisa de sabedoria. Eu preciso de sabedoria para dirigir o rebanho. Você, pai, precisa de sabedoria nesse tempo para exercer o sacerdócio com os seus filhos e a sua família. Você, mulher, a Bíblia diz que a mulher sábia, ela edifica a sua casa. Ah, como nós precisamos dessa sabedoria que vem dos altos céus. Esse é um tempo para discernirmos. Ele fala também dos fundamentos e dos alicerces do verdadeiro amor, uma das riquezas insondáveis de Cristo em nós. Ah, como nós precisamos, queridos, em tempos de pandemia, descobrir a riqueza na pobreza. Esmirna é uma igreja que se identifica com os nossos dias porque estamos vivendo um momento financeiro difícil. Mas é nesse momento neste tempo, que as verdadeiras riquezas de Cristo precisam exalar das nossas vidas, as verdadeiras virtudes. Qual é mesmo o fruto do Espírito? O fruto do Espírito é o amor, é a alegria,
E Paulo sabia muito bem o que era alegrar-se nas lutas. E quando ele escreve aos irmãos de Filipenses, ele diz: alegrai-vos, outra vez vos digo. Ele estava preso. Ele estava numa cela, numa cadeia. Mas ele estava dizendo assim: alegrai-vos, outra vez vos digo, alegrai-vos. Parece uma loucura uma pessoa se alegrar dentro de uma cadeia escrevendo para uma igreja. Mas esta é uma riqueza insondável que o crente desfruta. Martin Lloyd Jones, ele fala também de uma riqueza insondável que o cristão, ele desfruta na pessoa bendita de Jesus Cristo. E ele fala da plenitude do poder do Espírito em nós. Esse poder que é maior do que os poderes humanos. Esse poder que ultrapassa aquilo que está por detrás dos poderes das oligarquias, do executivo, do Senado, dos presidentes de câmaras, os presidentes e governadores do nosso Brasil, os poderes dessa terra, que por mais que estejam tentando destruir aquilo que Deus quer fazer em um país, nós cremos que o cristão, ele desfruta do poder da plenitude do Espírito na sua vida. Eu lhe pergunto nesta manhã, você pode dizer de onde você está aí, que você desfruta desta riqueza insondável. O homem não pode ver, ninguém pode ver, de desfrutar das virtudes do Espírito Santo de Deus na sua vida. Amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Paulo vai dizer essas coisas, contra elas não há lei. Por isso que nós andamos e devemos andar no Espírito. Aqueles que aparentavam ser de Deus não eram. Jesus vai dizer, os que são da sinagoga de Satanás, eles dizem que são de Deus. E aí, vai aqui uma exortação para o seu coração. Não basta estar na igreja. Não basta dizer que você é de Deus. Você precisa, de fato e de verdade, ter a sua certeza da sua salvação. Deus quer que você desfrute de uma riqueza. Os primeiros cristãos eram pobres, mas eles eram ricos. Mas em terceiro lugar, mantenha a sua constância. O Senhor é especialista em ressignificar a sua história, por isso honre a Deus no tempo das calamidades. Deus o recompensará por sua fidelidade. Honre a Deus no tempo das calamidades. Mantenha a sua constância. Deus o honrará por sua fidelidade. Esse é um tempo, meus irmãos, esse é um tempo, meus amados, que nós vamos ser provados na nossa fidelidade a Deus em todas as áreas da nossa vida. E o texto vai nos dizer no verso de número 10, a parte C, diz, ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. É interessante que Jesus, ele tem uma palavra aqui no verso 10 que diz assim, não temas o que há de sofrer. Deus não prometeu para você que a sua trajetória seria tranquila. Ele está dizendo, só você não precisa temer. Por quê? É como ele vai dizer, no mundo tereis o quê? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E ele está nos dando uma palavra, não temas. E aí ele diz, ser fiel até a morte. Os cristãos do primeiro século seriam levados para uma provação de 10 dias. Aqui entenda estes 10 dias como um símbolo. Porque no livro de Apocalipse nós entendemos muitas simbologias. E não é no sentido literal, são provações. Igual um dia
é igual a 1000 anos. Por isso, querido, eu lhe desafio, eu lhe encorajo. A versão NVI vai dizer: não tenha medo. O que você está prestes a sofrer, o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los. Aqueles irmãos estavam passando por uma circunstância difícil. E eles precisavam ressignificar aquele momento, entendendo que eles poderiam substituir aquela percepção, crendo que Deus iria transformar aquele momento. É exatamente isto. Eu me lembro agora de uma irmã que havia perdido o seu marido, minha ovelha, e ela, ao perder o seu esposo, ela chegou a confessar para mim e dizer assim: pastor, eu não consigo entrar no quarto, porque é muita dor para mim. Aquele quarto que eu cuidei do meu marido nos últimos dias de vida dele. Eu estive ali com ele em todo momento. E nós podemos orar por ela, com ela, e dizer: não temas. O Senhor vai ressignificar esse momento que você está vivendo. Mantenha os seus olhos em Deus. E é interessante que, passado alguns dias, ela declarou para mim assim: pastor, hoje eu olho aquele quarto e sabe o que tem no meu coração? Gratidão. Gratidão porque Deus foi fiel. Gratidão porque Deus esteve comigo. Gratidão porque eu entendi que Deus é soberano, que Deus está no controle da história. E na verdade aquela palavra, ela ficou no meu coração. Deus não substituiu apenas o que eu estava vivendo, Ele transformou aquilo que eu estava vivendo. Foram palavras dessa serva do Senhor. Deus não substituiu aquelas imagens, Ele transformou o momento que eu estava vivendo. Então, eu quero lhe encorajar. A mais dura prova que você está passando nos últimos dias. Alguns perderam seus empregos. Alguns queridos foram mandados embora. Alguns perderam seus entes queridos no nosso Brasil. Algumas pessoas, mais de 460 pessoas, eu estava olhando hoje, 432 pessoas até ontem à noite morreram no Brasil. As mortes estão crescendo. Os dados estatísticos estão revelando a impossibilidade humana do homem em mudar histórias, a incapacidade do homem em mudar o que está acontecendo. É por isso que há um apelo para você ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. É claro que a morte, ela é inevitável, mas o que Deus espera dos seus filhos é fidelidade. Deus está dizendo para você nessa manhã: não temas. Você pode, onde você está aí, aceitar essa palavra e declarar comigo. Onde você está aí, na sua casa, declare: eu não vou temer. Declare aí, onde você está: eu não vou temer, porque Deus está comigo. Porque Deus está comigo. E essa é a certeza, queridos, que a igreja de Esmirna, ela tinha. Mas em último lugar, quarto lugar, você precisa definir qual a voz você irá ouvir. O nosso Deus não assiste a história, Ele faz a história. Você precisa definir qual voz você vai ouvir. O nosso Deus não assiste a história, Ele faz a história. É diferente. Quando eu tenho uma visão de um Deus que me diz na sua palavra, no verso de número 11, diz a palavra assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Em outras palavras, a palavra final é de Deus. Ele não assiste, Ele faz. É por isso que C.S. Lewis, escrevendo o seu livro Cartas do Inferno, ele diz que um demônio estava para aposentar, e ele então estava dando a dica para os seus
sobrinho, como ele deveria agir. E ele disse o seguinte: se você quiser desanimar um cristão, faça-o olhar para a sua realidade. O livro de C.S. Lewis, clássico, que ele fala das cartas do inferno. E o demônio dizendo: olha, se você quiser desanimar um cristão, faça com que ele olhe a realidade. É por isso que o cristão, ele dá ouvidos à voz de Deus. É por isso que o cristão, o servo de Deus, ele ouve o que Deus está falando. A mídia pode estar fazendo o seu drama. A mídia pode estar manipulando. Aí, quero te dar uma dica hoje. Para de assistir a Globo. A Globo está manipulando. Então, faça uma coisa. Ao invés de ficar ouvindo essas vozes da derrota, vamos ouvir a voz de Deus. Sabe essa ansiedade que você está vivendo? Ela vai acabar. Porque quanto mais você fica ouvindo as notícias, quanto mais você fica passando de WhatsApp em WhatsApp, as mensagens que você nem sabe se são fidedignas, fiéis, eu te encorajo, queridão, a ouvir a voz de Deus. A Bíblia diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. E é nessa palavra que nós nos alicerçamos, é nessa palavra que nós estamos, é nessa palavra que nós caminhamos. Por isso eu quero orar com você nessa manhã. Quero que você feche os seus olhos. Deus está nos dizendo nessa manhã, à luz da sua palavra, que Ele quer que você mantenha uma fé inabalável em tempos de pandemia. Nós temos uma igreja no Novo Testamento que ela se manteve firme. A pressão foi forte, a opressão foi forte, a perseguição foi feroz, mas eles não negaram Jesus. Eu quero afirmar para você nessa manhã, querido, Jesus é a resposta para o seu presente agora. Jesus é a paz que excede a todo entendimento para guardar agora você. Jesus está lhe dizendo nessa manhã: eu sou o renovo para a sua vida, você que está cansado. Jesus está dizendo que Ele tem um governo que está sobre as suas mãos. Ele é o governador da história. Ele está em um alto, sublime trono. Por isso que quando você decide ouvir a voz de Deus, aquilo que parece ser o fim é apenas o começo. Confie na soberania de Deus. Lembre-se que por detrás de uma história ruim existe uma riqueza, um tesouro. Porque Deus, Ele faz do pobre rico. Hoje você entende que algumas virtudes você precisa trabalhar. Por exemplo, a da paciência. Por exemplo, do amor. A bondade, essa generosidade. A fidelidade. A alegria em toda e qualquer circunstância. Você entende que Deus está lhe desafiando nesta manhã a isto? Por detrás de uma história ruim há uma riqueza. Aqueles cristãos de Esmirna, eu fico imaginando eles ouvindo isso agora, do próprio Cristo. Mas eu estou perdendo os meus bens. Eu estou perdendo a minha família. E Jesus lhes encorajando, dizendo: na minha ótica, vocês são ricos. Vocês são bem-aventurados. É isso que Jesus lhe diz nessa manhã, mediante ao seu sofrimento. Para mim, você tem uma riqueza imensurável. Você para mim é rico. Então honre a Deus. Seja fiel. Deus não está agora assistindo a história. Ele faz a história. Você crê nisso? Eu quero orar com você. Feche os seus olhos. Abaixe a sua fronte. Eu não sei se você tem a certeza da sua salvação. Eu tenho encontrado tantas pessoas, você talvez não seja o único. Na verdade, você não é o único.
Tem tantas pessoas que não têm essa certeza, meus irmãos, que se Jesus voltar aqui agora, a Bíblia diz como um raio que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Os céus, o anúncio, as epidemias, os terremotos estão demonstrando: Jesus está breve, a sua volta está para acontecer, breve ele virá. Se você não tem essa certeza, escreva aí onde você está, no Facebook, talvez no Instagram, talvez no YouTube, quando essa mensagem chegar lá. Diga: eu preciso ter essa certeza, ore por mim. Só isto, eu preciso ter essa certeza, ore por mim. Só isto, eu quero ter essa certeza. E creia, meu amado, que o Senhor está vendo o seu coração agora contrito. A pressão foi forte aí, as lutas foram fortes aí, as dificuldades bateram com ímpeto contra a sua casa. Fique firme, ser fiel até a morte, e você vai receber a coroa da vida eterna. Deus tem uma coroa para você. Fica firme, aguenta firme, o Senhor é contigo. Vamos orar o nosso Deus? Vamos orar o nosso Deus e vamos declarar: Ele é por nós, Ele é Senhor das nossas vidas. Pai, nesta manhã nós declaramos que os nossos olhos estão em Ti. Declaramos, ó Deus, e afirmamos para nós mesmos que aquilo que parece ser o fim, para o Senhor é apenas o começo de uma nova história, porque Tu és o Deus soberano das nossas vidas. Nós cremos, Pai, que por detrás de toda essa história que estamos passando, há um tesouro, há uma riqueza imensurável, assim como os cristãos de Esmirna, pobres, empobrecidos por causa da perseguição, mas ricos, virtuosos diante do Senhor. Pai, certos de que precisamos manter a nossa fidelidade, honrando ao Senhor em todas as coisas, pois sabemos que o Senhor é especialista em ressignificar a nossa própria história. Venha, ó Deus, dar um novo sentido àquele que está cansado, um novo caminho. O Senhor prometeu: eu vou colocar um caminho no deserto. Alguém nessa manhã que está precisando desse caminho? Alguém que está precisando que o Senhor coloque um novo caminho? Agora o caminho é outro, o mundo mudou. O mundo parou para ouvir Deus, mas o Senhor está prometendo: eu vou colocar um novo caminho neste deserto. O Senhor disse que Ele vai colocar águas no ermo, nesse lugar de sequidão. O Senhor tem a água da vida para o seu coração, meu amado. Então creia de todo o coração. Você precisa definir hoje a ouvir a voz de Deus. E Jesus está lhe dizendo: eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou o bom pastor. Vinde a mim, os que estão cansados e sobrecarregados. Se você está se sentindo assim, venha a Cristo Jesus. Nós vamos cantar o nosso Deus. Enquanto estivermos cantando, ore e declare o senhorio de Cristo. Se você precisa ter essa certeza, se você precisa ter essa convicção, coloque diante de Deus a sua vida. Há pessoas agora declarando. Está chegando aqui para mim pessoas que estão dizendo: eu preciso dessa certeza. Quando estivermos cantando, você aí declare: eu quero ter essa certeza da salvação em Jesus. Nós vamos orar, nós vamos clamar e crer que o Senhor, Ele é o médico, mas Ele é Rei, Ele é Senhor da história. Então confia de todo o seu coração. Confia e saiba que Ele
já vai passar. Confia, Ele é contigo. Confia e use a tua fé. Confia, tudo já vai passar. Não pare de adorar, não pare de lutar. Tua dor regará tua fé. Confia, pois o Senhor é contigo, Ele não te abandonará. Há esperança e um bom futuro, não pare de acreditar. Confia, confia, pois o Senhor é contigo, Ele não te abandonará. Há esperança e um bom futuro, não pare de acreditar. O teu Deus nunca te deixará. Cante mais uma vez com fé, declare: confia. Confia, calma tua alma. Confia e saiba que Ele é Deus. Confia, tudo já vai passar. Você crê? Confia, Ele é contigo. Confia e use a tua fé. Confia, tudo já vai passar. Enquanto isso, não pare. Não pare de adorar, não pare de lutar. Tua dor regará tua fé. Cante isso, igreja. Confia, pois o Senhor é contigo, Ele não te abandonará. Há esperança e um bom futuro, não pare de acreditar. Confia, pois o Senhor é contigo, Ele não te abandonará. Há esperança e um bom futuro, não pare de acreditar. O teu Deus nunca te deixará. Declare: não pare. Não pare de adorar, não pare de lutar. Não pare de adorar, não pare de lutar. Não pare de adorar, não pare de lutar. Tua dor regará tua fé. Confia, pois o Senhor é contigo, Ele não te abandonará. Há esperança e um bom futuro, não pare de acreditar. Confia, pois o Senhor é contigo, Ele não te abandonará. Há esperança e um bom futuro, não pare de acreditar. O teu Deus nunca te deixará. O teu Deus nunca te deixará. Você que nos ouve nessa manhã, creia. O teu Deus nunca te deixará. Aleluia, aleluia. Nós declaramos que nesta manhã, esta manhã é uma manhã de salvação. Onde você está e declarou que você precisa dessa certeza, e hoje você quer ter essa certeza. Quantos nomes foram chegando aqui? Suzana, Lídia, Josi, Cláudia, Ivan, Fabiane,
Lucimar pediram: eu quero ter essa certeza de salvação. Então, você que pediu isto, você que até hoje não tinha, deixa eu te dizer uma coisa: hoje, o Espírito Santo de Deus, Ele está entrando no seu coração por você declarar que só Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. Onde você está? Coloque a mão aí no seu coração. Nós vamos orar ao Senhor. E você vai declarar que agora Jesus é o Senhor da sua vida. E o diabo, o inimigo, não vai mais poder roubar essa certeza. É isso que Paulo declarou: quem poderá nos separar do amor que está em Cristo? Será a tribulação, o perigo, a espada, coisas do presente e do porvir? Nem mesmo principados e potestades poderão nos separar do amor que está em Cristo Jesus. E você estando em Cristo, nenhuma condenação mais haverá para a sua vida. Vamos declarar o selo do Espírito Santo agora sobre essas vidas. Pai, Suzana, Lídia, Cláudia, ó Pai, Ivan, Fabiane, Lucimar, nós assim declaramos, Pai, salvação para essas vidas. Declaramos o senhorio de Cristo para que elas vivam agora, a partir de agora, uma vida na presença do Senhor, recebendo o selo do Espírito Santo. Declaramos esta paz, essa graça e salvação neste dia para essas vidas, Pai. Senhor, nós queremos ainda orar por alguns pedidos que estão chegando aqui, Senhor, e chegaram nesta manhã. Deus, no nome do Senhor Jesus, colocamos essas vidas diante do Senhor, crendo que o Senhor vai trazer salvação, vai trazer proteção, vai trazer cura. O Senhor é o Deus que faz, que realiza, é um Deus que não assiste o mundo, o universo, a história. O Senhor faz a história. Pai, nós colocamos os familiares da tia I, Antônio, que está lá naquela CTI, a Patrícia, Senhor. Colocamos, ó Deus, a vida do Jorge, quando o Marli Caetano agradece pela vida dele. Pai, colocamos a vida da Ellen, da Laís, que estão, ó Deus, prestes nesse momento ali no hospital. Logo mais, quando Ellen ganhará o bebê, tome a tua serva, tome a Laís, permita que esta criança venha para trazer muitas alegrias a nós, protegendo, guardando, dando saúde à tua serva e sabedoria aos médicos, Pai. Colocamos, ó Deus, a Solange, amiga do Sebastião. Colocamos, ó Deus, os familiares do Tião nas mãos do Senhor. Colocamos o Dejair, que continua ali naquele CTI, ó Pai. O Eduardo, genro da nossa irmã Marli, o Felipe, ó Deus. Colocamos Edileuza Brito nas mãos do Senhor. Cure a Edileuza para a glória do Senhor Jesus. O nosso secretário executivo, o pastor Sócrates, lá naquela UTI, visita o teu servo com o teu poder e a tua graça, curando completamente o teu filho, Pai. No nome do Senhor Jesus, Deus, livra as famílias deste mal. Ó Pai, continue abençoando os filhos da irmã Neuza para que tenham essa certeza de salvação. Cláudio, Paulo, Jorge, Márcia, Bete, Paulo, ó Deus, familiares da Leia. Colocamos, ó Deus, o Alexander, Nayane, Vinícius. Colocamos aqui o David, ó Deus, nas mãos do Senhor. Ó Pai, no nome do Senhor Jesus, pedimos, ó Deus, livramento para a Itália, livramento, ó Deus, para a China, Estados Unidos, ó Deus, os familiares da irmã Cláudia Reis, que estão lá em Turim, o seu filho, a sua nora, no nome poderoso do Senhor Jesus, proteja. Ó Pai, nós declaramos a graça, a cura, o poder do Senhor. Ó Deus, o pastor Sóstenes, que está lá na UTI, o pastor Sócrates, cure, ó Pai, com o teu poder. Deus, a Fátima, os familiares da Etna, Senhor. Ó Deus, o grupo Fé e Vida, os grupos de risco, no nome do Senhor Jesus, abençoe, Pai, a minha mãe, que está sempre nos assistindo lá em Governador Valadares. Proteja ela, meu pai, meu sogro, minha sogra, ó Deus. Ó Deus, colocamos o Ivan, ó Deus, colocamos também os pais do Felipe, José Maragon, a Sandra, ó Deus, os vizinhos da Dione, ó Pai, os filhos do Wagner que estão lá em São Paulo, a Tássia, o Rafael.
os irmãos, sobrinhos da nossa irmã Regina. Tantos pedidos aqui, Deus, no nome do Senhor Jesus, educadores, profissionais, ó Deus, a Conceição Lírio, ó Pai, que pede oração por sua mãe altiva. Ó Deus, no nome do Senhor Jesus, dê o bem-estar a ela, ó Pai, e assim todos estes nomes que chegaram aqui, essas causas, nós declaramos a vitória e a bênção do Senhor. É no nome do Senhor Jesus que oramos. Por isso oro, Deus de paz, que pelo sangue do concerto eterno tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus, o grande, supremo pastor das ovelhas. Nos aperfeiçoe em toda boa obra, para fazerdes o que perante Ele é agradável em Cristo Jesus o Senhor, ao qual seja toda a honra, toda a glória, para todos sempre. Amém e amém. Tenha um domingo abençoado, lembrando de compartilhar este culto para que os seus vizinhos, amigos vejam, ouçam a palavra, e logo mais às 19 horas estaremos juntos celebrando. Aproveite este tempo para ouvir a voz de Deus, para ler a palavra, cantar louvores lá na sua casa e fazer o seu jejum em prol da nossa nação. Que Deus a todos abençoe. Abraços. Confia que Ele é contigo.